pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rita Maria, sou a tutora da disciplina de matemática e eu vou estar com vocês durante essas aulas remotas. Então, galera do sexto ano, nossa unidade temática da aula de hoje é números, objeto do conhecimento, operações com números naturais e habilidade. Hoje iremos trabalhar com a operação divisão, certo? A divisão ela pode estar associada à ideia de repartir em partes iguais, a ideia de calcular quantas vezes cabe um número no outro e a ideia de distribuir, certo? Os símbolos para representar a divisão são dois pontos e um traço com dois pontos aqui, ó, certo? E também utilizam às vezes a barra para representar a divisão. O algoritmo da divisão, certo? Como a gente costuma falar, armar a continha da divisão. Então, aqui, ó, tem o dividendo, que fica neste lado, o divisor, que fica aqui dentro, o quociente e o resto. O quociente é a nossa resposta. Como é que funciona a divisão? Então, eu tenho que pegar o quociente e multiplicar pelo divisor para dar o dividendo, para dar a resposta do dividendo. Um exemplo aqui, ó. 12 dividido para 3. Então, 12 é o nosso dividendo e o 3 é o nosso divisor. Então, vamos colocar aqui, ó. 12 dividido para 3. Então, quantas vezes o 3 vai caber dentro do 12? Certo? Então, qual é o número que eu vou colocar aqui que eu multiplico por 3 que vai dar 12? Caso você não está aí com a tabuada em dia, você pode fazer o seguinte, cada dedo da sua mão vai valer 3 e você vai somando de 3 em 3. Então, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Então, eu utilizei, ó, 4 dedos da minha mão. Então, quer dizer que 4 vezes o 3 é igual a 12. Então, 4 vezes 3 é 12, então eu faço 12 menos 12 igual a 0. Então, quando o meu resto é 0, já digo que minha conta é exata. Então, o resultado dessa divisão aqui vai ser igual a 4. Eu sempre tento procurar um número que multiplicado para esse dê exatamente esse, ou então chegue próximo a ele. Pronto, pessoal. O resto é sempre menor que o divisor. O resto igual a 0, a divisão é exata, como no nosso exemplo lá anterior. E quando o resto é diferente de 0, então a divisão não é exata, não exata. Então, tem essas duas especificações em relação ao resto. Resto igual a 0, divisão exata. O resto que é diferente de 0, então a divisão não é exata. A gente vai também ter a relação fundamental da divisão, que eu vou utilizar para servir como prova, para ter certeza que minha conta, né, minha divisão está correta. Aqui diz que o dividendo ele é igual ao quociente multiplicado com o divisor mais o resto. Então, se eu pegar o meu quociente, multiplicar pelo divisor, somar com o resto e ele der igual ao dividendo, vamos dizer que minha continha está correta, então está certa, ok? Eu tenho aqui, ó, o exemplo de 115 dividido para 8. Não posso começar pelo primeiro número. Esse primeiro número dá para dividir por 8? O 1 sozinho dá para dividir por 8? Não, porque ele é menor. Então, eu vou utilizar o segundo número. Vou juntar esses dois. Então, 11. 11 dá para dividir para 8? Dá sim, porque 11 é maior que 8. Então, quantas vezes o 8 vai caber dentro do 11? O 8 só vai caber uma vez. Porque se eu utilizar 2, 8, então 2 vezes 8 vai dar 16 e passa daqui. Então, vai exceder. Então, não posso exceder, eu só posso chegar próximo ou então exatamente ao número. Então, 1 vezes 8 é 8. Repito aqui, né, o resultado da minha multiplicação, eu vou subtrair. 11 menos 8 vai ser igual a 3. Aí, o que é que eu faço com esse 5? Depois de resolver isso aqui, esse 5 ele vai descer para cá, ó, pro lado do 3. Então, vai dar 35. Então, agora, 35 dividido para 8. Então, quantos 8 vão caber dentro do 35, né? Se não der exatamente 35, mas aproximadamente. Então, como vocês podem fazer a questão lá do exemplo utilizando os dedos da mão e somando de 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 até chegar próximo de 35 ou então exatamente a 35.
certo? O número que chega mais próximo de 35 é o 4 vezes o 8. 4 vezes 8 vai dar 32. Faço 32 aqui, ó. 35 menos 32, então 5 menos 2, 3. E 3 menos 3, 0. Sobrou aqui 3, certo? Então, eu posso dividir 3 por 8? Não, porque o 3 é menor que 8. Não tem ninguém mais para baixar aqui, para ver se eu consigo ainda dividir por 8. Então, ficou o resto aqui. Então, essa divisão não é exata. Então, aqui sobrou o resto 3. Então, eu posso utilizar também a relação fundamental da divisão para ver se isso está correto. Vamos lá. Aqui diz, ó, dividendo é igual ao quociente. Quociente é quem? 14, que eu encontrei. Vezes o divisor, que é 8. Mais o resto, que é 3, certo? Aqui, primeiro, a gente vai resolver essa multiplicação. 4 vezes 8. 14 vezes 8, certo? 14 vezes 8 vai ser igual a 112. E depois eu vou somar com 3. 112 mais 3 vai ser igual a 115. Que é igual aqui, ó, meu dividendo, certo? Então, dá igual ao dividendo. Então, está correta esta minha divisão, certo? Que se tornou uma divisão que não é exata porque sobrou o resto 3. Pessoal, agora atenção para algumas regrinhas aí, algumas coisas que você tem que pensar antes. Ó, não é possível dividir um número por zero. Podemos apenas dividir o zero por algum número. Como assim, professora? Não é possível dividir um número por zero. Dividir um número por zero, isso não é possível. Vamos lá, o que a gente aprendeu na divisão. Que eu tenho que encontrar um número aqui, ó, no quociente que vai multiplicar por quem está aqui no divisor para dar o dividendo, né? Ou chegar aproximadamente o dividendo, ok? Se eu tenho zero como divisor, eu tenho que procurar um número que multiplicado por zero vai dar 25. E a gente sabe que na multiplicação, qualquer número multiplicado por zero vai ser igual a zero. Então, se por acaso eu quisesse colocar aqui, ó, vou tentar um 3. 3 vezes zero vai ser igual a zero. 25 vezes zero vai dar igual a 25. Então, vai continuar assim, não vou encontrar nenhum número que multiplicado por zero dê o que está aqui no dividendo, certo? Então, eu não posso dividir algum número por zero. Então, isso não é possível. Certo? Não é possível isso aqui. E aqui, professora? 0 dividido para 5, eu consigo dividir 0 para 5. Logicamente, como? Ó, eu não tenho nada para dividir para meus 5 amigos. Então, se eu não tenho nada para dividir para meus 5 amigos, então eles vão receber o quê? Nada. Por quê? Se eu fizer multiplicação de 0 vezes 5, qualquer número multiplicado por 0 vai ser igual a 0. Certo? Então, vai dar uma conta exata aqui. Então, se eu encontrar o 0 no lugar do divisor, não é possível. Se eu encontrar o 0 no lugar do dividendo, a resposta é 0, porque 0 vezes 5 ou 0 vezes qualquer número vai ser 0. Então, eu consigo resolver isso aqui, mas isto aqui eu não consigo. Agora, vamos aqui para alguns exemplos, mais alguns exemplos. Ó. 125 dividido para 5, vamos lá. Eu tenho 1, não consigo dividir para 5, então vou aumentar para cá, 12. 12 dividido para 5, certo? Então, quantas vezes o 5 vai caber dentro do 12? O 5 vai caber 2 vezes, porque 2 vezes 5 dá 10. Então, coloco aqui, ó, subtração. 12 menos 10 vai sobrar o 2. Então, desce aqui, ó, o 5, fica 25. 25 dividido para 5 vai ser igual a 5. 5 vezes 5, 25 para 25, nada. Uma conta exata. Então, a resposta dessa divisão é 25. Agora, outro exemplo. 4.562 dividido para 3. Esse primeiro número dá para dividir por 3?
Esse 4 dá, porque o 4 é maior do que 3. Então, quantos 3 vão caber dentro do 4? Só um 3. Porque se for 2, vai passar de 4. Então, vou colocar aqui 4 menos 3, 1. Desce esse 5 aqui, vai ficar 15. 15 dividido para 3. Vão caber quantos 3 dentro do 15? Vão caber 5 3 dentro do 15, certo? Porque 5 vezes 3 dá 15. Sobra nada. Então, vai descer agora o 6. 6 dividido para 3 vai dar quanto? 6 dividido para 3 vai dar 2. 2 vezes 3, 6. Para 6, nada. Por último, sobrou 2. 2 dá para dividir por 3? Não. Não dá para dividir por 3, certo? O único número que, como não dá para dividir por 3, então eu vou acrescentar aqui o 0. Aqui. E eu não consigo mais dividir esse 2 por 3. Então, aqui ó, vai sobrar um resto, certo? Então, vai ter resto 2 dessa conta. E aqui o quociente é 1.520. Outro exemplo aqui, ó. 4.620, certo? Dividido por 21. Eu posso dividir 46 por 21, certo? Então, quantos 21 vai caber dentro do 46? Só vai caber 2, porque 2 vezes 21 dá 42, certo? 42 eu coloco aqui e vou subtrair de 46, que vai sobrar quanto? 6 menos 2, 4. 4 menos 4, 0. Esse 2 vai descer, vai ficar aqui, ó, vai ficar 42, certo? Acabei de dizer que 2 vezes 21 é igual a 42. Então, 42 dividido por 21 é igual a 2, que vai dar 42, que vai dar 0. E esse 0 que sobrou aqui, ó, você pega esse 0 que sobrou aqui e acrescenta aqui, ó, no quociente. Então, a resposta vai ser 220. Outro exemplo aqui, ó. 2.505 dividido por 5, certo? Não consigo dividir o 2 por 5, então eu vou para 25. 25 dividido para 5 vai ser igual a 5. 5 vezes 5, 25. Para 25, nada. Desce o 0. 0 dividido para 5, a gente já fez um exemplo disso. Então, 0 dividido para 5 é 0. 0 vezes 5, 0. Desce o 5. 5 dividido para 5, 1. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1, certo? Então, 1 vezes 5, 5 para 5, nada. Então, aqui é resto 0. Então, aqui é uma conta exata e o quociente é 501. E aqui temos esse nosso último exemplo aqui. 714 dividido para 7. Eu consigo dividir 7 por 7. 7 dividido para 7 é igual a 1, porque 1 vezes 7 é igual a 7, certo? E não resta nada. Então, vai descer um 1 aqui, ó. Eu consigo dividir esse 1 por 7? Não vou conseguir dividir esse 1 por 7. Então, acrescento um 0 aqui e eu vou ter a possibilidade de descer esse 4 para ficar 14. 14 dividido para 7 é igual a 2, porque 2 vezes 7 é 14. Para 14, nada, certo? Aqui, quando eu multipliquei 1 vezes 7, eu não coloquei 7 menos 7, porque eu já fiz direto, tá, pessoal? Então, você pode fazer a continha assim, ó, mais longa, usando a subtração, ou então partir logo para a ideia de já retirar, já colocar o número que sobrar, ou então já descer o próximo número quando não sobrar nada, certo? Então, a resposta é 102, o quociente, a questão é exata, a divisão é exata, porque o resto é 0. Então, pessoal, é o fim da nossa aula de hoje, né? Continue praticando em casa, estudando, resolvendo as atividades e até a nossa próxima aula.